Tudo que o jovem casal Liana, de 16 anos, e Felipe, de 19, queria era um pouco de aventura. Para isso, resolveram fazer um acampamento em um sítio localizado na zona rural da Grande São Paulo, precisamente no município de Embu Guaçu. Felipe já conhecia o local, pois já tinha passado férias lá. Mas o que os jovens apaixonados não sabiam é que à espreita em seu caminho havia assassinos bárbaros. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Se você curte casos de crimes reais, eu te convido a se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais. Peço também que, caso queira apoiar o canal, considere a possibilidade de se tornar um membro. Liana Friedenbach e Felipe Café foram sequestrados, torturados e mortos. Entre os criminosos estava um menor conhecido como Champinha, indivíduo que deu ensejo a acaloradas discussões sobre a redução ou não da maioridade penal e até mesmo sobre o ordenamento jurídico brasileiro sobre a questão. Os atos contínuos de barbárie realizados por ele e seus comparsas causaram a indignação da sociedade brasileira e muita pressão por justiça. Mas, para saber ou relembrar como tudo aconteceu, vamos aos fatos. Um final de semana de acampamento em um lugar isolado. Essa era a aventura planejada pelo casal. Um momento perfeito a dois, mas não em todos os aspectos. Nenhum dos dois jovens que tinham se conhecido na escola, estavam juntos há aproximadamente 2 meses, disse a verdade para os pais sobre seus planos. Como estavam juntos há pouco tempo, achando que o pai não aceitaria a viagem com o namorado, Liana disse que faria uma viagem, uma excursão, à Ilha Bela com um grupo de jovens da comunidade israelita. Já Felipe não escondeu que iria acampar, apenas não disse com quem iria, dando a entender que estava indo junto com amigos. Assim, no dia 31 de outubro de 2003, uma sexta-feira, o casal deu início à viagem rumo ao município de Embu Guaçu, próximo à capital paulista. Eles passaram a noite juntos e por volta das 5 da manhã foram ao terminal rodoviário do Tietê para embarcar no ônibus que os levaria ao destino. Na manhã do primeiro sábado de novembro, eles chegaram à cidade de Embu Guaçu. Mas o roteiro planejado até o sítio onde pretendiam acampar ainda previa mais uma condução até a estrada do Belvedere e mais uma caminhada de 4 quilômetros até o Caramanchão, ideal para o acampamento. Por volta das 8 horas da manhã daquele sábado, o advogado Ari Friedenbach, pai de Liana, conversa com ela por telefone, perguntando como estava a viagem e dizendo que ligaria à noite. Nessa conversa, Friedenbach chegou a desconfiar do silêncio ao telefone. Afinal, a filha estava em uma excursão com vários jovens, então achou estranho todo aquele silêncio. Mas, perguntando a ela disse que todos estavam meio ali que dormindo e acabou ficando por isso mesmo. Quando os jovens chegaram à pequena comunidade rural, que também pode ser definida como periferia de São Paulo, eles naturalmente despertaram a atenção dos moradores locais. Além de serem desconhecidos carregando muitas bagagens, o que não era comum na região, Liana chamava a atenção por conta de sua beleza e ambos estavam usando roupas e sapatos nada comuns para o lugar também. E é nesse momento que um dos elos de um ato vil começava a se fechar. O casal foi visto enquanto caminhava naquela manhã por Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, e Paulo César da Silva Marques, conhecido como Pernambuco. Os dois seguiam para pescar em um lago ali nas proximidades. Liana e Felipe seguiram seu rumo até o local do pretendido acampamento e lá se instalaram. Naquela noite, quando já estavam tranquilos no lugar, dentro da barraca, eles foram surpreendidos por Champinha e Pernambuco, que chegaram rasgando a barraca com um facão e anunciando o assalto.
Os dois sujeitos tinham planejado o roubo quando viram o casal circulando pelo vilarejo, carregando coisas que eles acharam que eram valiosas, além de bagagens que indicavam um possível acampamento. Assim como locais, não foi difícil para eles encontrarem os forasteiros. Os meliantes queriam assaltar os jovens. No entanto, não encontraram nada de valor com os dois, apenas uma pequena quantia de dinheiro. Então, frustrados, eles decidiram sequestrar o casal e os levar para uma casa aparentemente abandonada, a casa de Antônio Caetano Silva, um lugar totalmente sujo e inóspito, onde os dois seriam mantidos em cativeiro e viveriam um pesadelo real. Os jovens foram separados, ficaram em lugares diferentes dentro do lugar. Completamente em pânico, Liana tentou convencer os criminosos de que pertenciam a uma família de classe média alta, que poderia dar a eles uma grande quantia em dinheiro caso solicitassem como forma de resgate. A jovem fez o que estava ao seu alcance naquele momento de terror. Tentou argumentar do jeito que podia para tentar preservar a sua vida e de seu namorado, mas de nada adiantou. Já no primeiro dia de sequestro, a jovem virgem foi violentada sexualmente por Pernambuco. Nessa altura, já não havia mais volta. Os criminosos tinham fechado todos os elos de uma trama sórdida que, arquitetada ou não, resultaria na barbárie que conhecemos. No dia seguinte, 2 de novembro, os homens decidem que Felipe estava ali apenas atrapalhando o sequestro e que não seria mais útil naquela situação. Então eles saem do cativeiro com os dois namorados por volta das 6 horas da manhã, com o propósito de executar o rapaz. No trajeto, Champinha guia Liana e Pernambuco Felipe. Em certo momento, Champinha para a caminhada com a menina, mas Pernambuco segue o caminho com Felipe. Algum tempo depois, eles ouvem um disparo no meio da mata. Liana, atordoada, ainda pergunta o que estava acontecendo e, como resposta, em um ato de ironia mórbida, Champinha diz que Felipe estava livre. Felipe Silva Café morreu naquele dia, um domingo, 2 de novembro de 2003. Depois de executar Felipe com um tiro a queima-roupa na nuca, Pernambuco fugiu para São Paulo e deixou Champinha sozinho com Liana. Ainda nesse mesmo dia, à noite, a garota é novamente violentada, mas dessa vez pelo menor. Um dia antes disso, no sábado à noite, Ari tentou, mas não conseguiu falar com a filha. O telefone dela estava fora de área. Apesar de ter ficado um pouco apreensivo, ele acabou não comentando nada com a mulher. Ele pensou que pudesse ser um problema de sinal em Ilhabela. Já no final de domingo, ainda sem contato por falta de sinal, Ari começou a ficar realmente preocupado e resolveu ir ao ponto onde o grupo de jovens da congregação israelita deveria desembarcar, mas não tinha ninguém lá. Nesse momento, o advogado liga para uma amiga de Liana e, em tom de pressão, pergunta onde ela está. Percebendo que o homem estava realmente nervoso, a amiga diz que Liana tinha ido acampar com Felipe. Ari, então, consegue o endereço de Felipe na agenda de Liana e vai até a casa do rapaz. Lá, fica sabendo que ele tinha saído para acampar com amigos em Bugaçu. Nesse momento, o pai de Liana supõe que os dois tinham perdido o ônibus de volta para casa. Coisa típica de jovem. E um pouco mais aliviado, chama um amigo para ir com ele até o local procurá-los a fim de trazê-los de volta. Já era tarde da noite de domingo, dia 2, quando Ari e seu amigo chegaram a Embu e vasculharam toda a cidade em busca do casal. Mas, apesar de terem ficado nessa busca até cerca de 3 horas da manhã, de nada adiantou. Não encontraram os dois. Então, eles decidiram voltar a São Paulo para registrar um BO de desaparecimento. Às 7 horas da manhã de segunda-feira, Ari estava de volta em Embu. Ele foi ao terminal de ônibus e acabou descobrindo o motorista da perua que levou os jovens até a estrada do Belvedere. Já era perto da hora do almoço quando Ari encontrou a barraca rasgada e revirada debaixo do caramanchão onde haviam acampado. O celular da filha também estava lá.
Paralelo a isso, a mais ou menos 2 quilômetros de onde estava Ari, no cativeiro, o proprietário da casa, Antônio Caetano Silva, apareceu no local acompanhado de um colega, Aguinaldo Pires. Champinha apresentou Liana como sua namorada e ainda a ofereceu aos comparsas, de modo que Aguinaldo Pires teria aceitado a oferta e abusado sexualmente da moça, que ainda naquela noite de domingo seria violentada outras vezes. Enquanto a perversidade continuava, as buscas por Liana e Felipe ficavam cada vez mais intensas. Ari, como homem influente em São Paulo, moveu mundos para encontrar a filha. Conseguiu pressionar a polícia civil e militar, além de conseguir a atenção da mídia e até mesmo da imprensa nacional, o que deu ainda mais repercussão ao caso. Até um helicóptero chegou a ser contratado para jogar panfletos com a foto dos desaparecidos e um número de telefone na região do sumiço, a fim de potencializar as buscas com a possível ajuda dos moradores locais. Na terça-feira de manhã, o grupo fez Liana andar 4 quilômetros. Foram para a casa de outro conhecido do bando, Antônio Matias de Barros, dono de uma pequena casa perto de um lago. Ao chegarem, Champinha apresentou Liana novamente como namorada. Ela, muito provavelmente fora da realidade, em estado completo de choque com tudo que tinha lhe acontecido nas últimas horas, não esboçou reação alguma. O criminoso, no entanto, parecia estar vivendo uma realidade paralela. À tarde, nesse dia, um irmão de Champinha vai ao lugar à sua procura para avisar que tinha chegado na casa deles uma intimação policial e que o irmão deveria comparecer à delegacia no dia seguinte. A polícia, que já tinha feito uma investigação prévia ali pela região, acabou descobrindo a fama do rapaz e então resolveu chamar para prestar esclarecimentos sobre Liana e Felipe. Antes de sair da casa, o irmão também disse que a mãe deles estava preocupada, pois Champinha não havia aparecido em casa nos últimos dias. Depois disso, no meio da madrugada, no dia 5 de novembro, Champinha decidiu voltar à casa de Antônio Caetano e assim o fez. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, as forças policiais continuavam as buscas por Liana e Felipe. Mas, infelizmente, já era tarde demais. Com medo de ser pego, Champinha acabaria com a vida de Liana naquele dia. Por volta das 5 horas da manhã, ele disse à moça que iria levá-la à rodoviária para libertá-la. Assim, saíram da casa e começaram a caminhar. Mas quando estavam no meio do matagal, ele deu início ao plano que, em sua mente, poderia livrá-lo da polícia. Champinha desferiu vários golpes de faca na jovem e só saiu do local quando teve certeza que ela estava sem vida. Depois do crime, ele foi à casa da mãe, mas não sem antes se livrar da peixeira que usou no assassinato e das roupas sujas de sangue. Dormiu e, quando acordou, foi se apresentar na delegacia, mas apenas para prestar esclarecimentos que tinham sido exigidos. Depois desses esclarecimentos, a polícia o liberou e ele foi à casa da tia. Pouco tempo depois, os investigadores chegaram a Antônio Caetano, que, pressionado, delatou Champinha. O menor foi então localizado na casa da tia e conduzido à delegacia para um novo interrogatório, onde, além de confessar os atos atrozes, levou os policiais aos cadáveres. Os corpos de Liana Friedenbach e Felipe Café foram encontrados pela polícia no dia 10 de novembro de 2003. Os 4 adultos envolvidos no sequestro, na tortura e no assassinato de Felipe Café e Liana Friedenbach foram julgados e condenados. A pena maior foi para Antônio Caetano Silva, 124 anos de prisão. A menor, de Antônio Matias Barros, 6 anos. Paulo Marques, o Pernambuco, pegou 110 anos. Aguinaldo Pires, 47 anos. Roberto Cardoso, Champinha, que tinha 16 anos de idade à época, foi encaminhado à Fundação Casa para ser reeducado durante 3 anos, o prazo máximo permitido pela legislação e que foi integralmente cumprido. Em 2006, pouco antes do fim da referida medida socioeducativa, psicólogos forenses do IML de São Paulo deram-lhe o diagnóstico de transtorno de personalidade.
Isto é, pessoa que comete atos irracionais para ter o que deseja sem hesitação e sem culpa. Esse laudo, inclusive, foi decisivo para o Ministério Público do Estado de São Paulo solicitar a conversão da medida socioeducativa em medida protetiva de tratamento psiquiátrico com contenção, pedido logo, obviamente, acolhido pela Justiça, que posteriormente foi convertida em interdição civil, cumulada com internação hospitalar compulsória. Procedimento que tramitou no Fórum de Embu-Guaçu. Assim, Champinha acabou internado em um estabelecimento criado para pessoas perigosas socialmente. Aliás, esse tal estabelecimento foi criado para que ele pudesse ser internado lá. Ele foi o primeiro interno da Unidade Experimental de Saúde, a UES. E, como já dito, o caso chocou a sociedade brasileira e sua repercussão provocou muitas discussões acerca da maioridade penal. Debate esse que não cabe nesse vídeo. Bom, caso queira deixar a sua opinião, use o espaço dos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe um like e não esqueça de conferir o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.